5 passos para você ser abençoado por Deus, ter sucesso, êxito nas suas jornadas, na sua caminhada, nos seus alvos e objetivos e ver a bênção de Deus desatar na sua vida. E eu quero fundamentar essa reflexão no livro de Gênesis, no capítulo 28. Mas de antemão já falar para você quais são esses 5 passos. O primeiro é ouvir. O segundo é você estar debaixo de bênção. O terceiro é você obedecer. O quarto é você ter a revelação de Deus para a sua vida. O quinto é fazer aliança ou fazer o voto com o Senhor. Mas vamos meditar aqui no que está escrito em Gênesis 28. Assim está escrito no verso 1. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Vai até a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Se você ver da parte do verso 10, diz que partiu Jacó de Berseba e se foi a Arã. E nesses comandos que ele recebeu do pai e da mãe, que lhe dá essa ordem: não tome mulher dentre as filhas de Canaã, mas vai à casa, do pai da tua mãe, Betuel, e de lá, dentre as filhas de Labão, teu tio, irmão da tua mãe, escolhe uma esposa para ti. E Isaac prontamente já foi abençoando. Que o Deus de Abraão te abençoe, te frutifique, te faça frutificar, te multiplique e que sejas, uma multidão de povos. Que o Senhor Deus de Abraão te dê a terra das tuas peregrinações, a qual prometeu dar a Abraão, teu pai. Então assim, partiu Jacó debaixo, de comandos, debaixo de bênção, debaixo da ordem que foi dado pelo seu pai e pela sua mãe, tá? E diz o texto na sequência que quando Jacó partiu de Berseba, depois de chegar em determinado lugar, imagine que foi uma viagem muito longa, saindo de Canaã, onde eles estavam ali estabelecidos, peregrinando naquela região, indo e retornando à terra de Arã, de onde partiu Abraão das suas peregrinações quando ouviu a voz do Senhor. E diz o texto sagrado que Jacó chegou em determinado lugar, quando o sol já estava se pondo, e então ele viu uma pedra ali no lugar e resolveu pousar, usou aquela pedra como travesseiro, adormeceu ali. E aí ele teve um sonho, e ele viu uma escada que subia da terra até o topo do céu, e lá ele via anjos que descia e subia por essa escada, e por cima da escada ele ouviu uma voz, que era a voz do Senhor, que falou com ele, dizendo assim: eu sou Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Essa terra em que tu estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. E quando Jacó acordou e despertou no meio da noite, ele ficou amedrontado, aterrorizado, e disse: quão terrível é esse lugar! Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. O Senhor estava aqui e eu não sabia. E diz o texto que temeu Jacó, e ele pegou aquela pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu em coluna, pegou azeite e consagrou aquele lugar e deu-lhe o nome de Betel, em hebraico, que quer dizer casa de Deus. Outrora o nome daquele lugar, daquela região, era Luz, mas passou a ser chamado de Betel, casa de Deus, onde ele teve essa experiência que marcou a sua vida. E ali Jacó se propõe a fazer um voto com Deus. Ele diz assim para o Senhor: se o Senhor me abençoar nessa viagem, que hora faço? Indo até a casa
né, da nossa família, e depois o Senhor me trouxer em paz e segurança, se o Senhor me der comida para comer, roupa para vestir, calçado para calçar, e me levar em paz e segurança, me trouxer em paz e segurança à casa dos meus pais, então esse lugar que tem um posto, né, por coluna, né, certamente será a casa de Deus. O Senhor será o meu Deus, tá? Eu serei seu servo, e a partir desse instante eu faço um voto com o Senhor, né? De tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Este foi o voto de Jacó, e eu vou ler aqui para você. Diz aqui: então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquele lugar antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me der certamente darei o dízimo. Isso aqui para confirmar a palavra, né, do que está escrito em Gênesis 28, do verso de número 18 em diante. Então, queridos, os 5 passos para você ter sucesso, ser bem sucedido como cristão, como filho de Deus. Ouvir. Veja que Jacó, né, foi chamado pelo seu pai e pela sua mãe, né, e o seu pai lhe ordenou. Então ele ouviu o que o pai lhe ordenou, tá? Para que ele fosse até a casa de Betuel, o pai de sua mãe, e dentre as filhas de Labão, irmão da sua mãe, escolhesse uma esposa, e não casasse, né, com as filhas de Canaã, dentre as filhas de Canaã, porque aquilo era mal aos olhos de Isaac. E aí Jacó prontamente obedeceu e empreendeu em fazer essa viagem. E foi. Então ele ouviu. O segundo passo está debaixo da bênção, porque diz o texto que depois de dar esse comando, essa ordem a Jacó, Isaac e Rebeca abençoaram a Jacó, tá? Com a bênção de Abraão. Que o Deus de Abraão, né, te frutifique, te multiplique, te dê a terra das tuas peregrinações e te abençoe, tá? E que você possa prosperar. Então ele foi debaixo da bênção da autoridade constituída sobre a vida dele, o pai e a mãe. Então entenda que quando você ouve conselhos, né, quando você, né, recebe o conselho do pai e da mãe, tá? Ou da autoridade constituída sobre a sua vida, seja o seu pastor, seja o seu líder, alguém que tem mais experiência do que você e dá bons conselhos, então pode ter certeza que você vai ser bem sucedido. Quando você está debaixo da bênção do pai e da mãe, tá? Ou de uma autoridade constituída sobre a sua vida, né? Seja o teu pastor, o teu líder espiritual, o teu mentor espiritual, pode ter certeza que você será bem sucedido. E em terceiro lugar, ele prontamente obedeceu no que ele ouviu as ordens, o comando, a ministração das autoridades constituídas sobre a vida dele, né? Ouviu os conselhos, os comandos, as ministrações e as ordens, e prontamente não tem como dar errado, tá? Em quarto lugar, né, quando ele já estava a caminho, já em obediência, debaixo do comando, debaixo das ordens, tá? Porque ouviu, porque estava debaixo da bênção de Deus, então já a caminho, obedecendo, ele teve uma experiência, uma revelação de Deus. Deus falou com ele, né, e renovou a aliança que havia feito com seu avô Abraão e com seu pai Isaac, dizendo que aquela terra que ele estava deitado, né, o Senhor estaria dando a ele e a sua descendência depois dele, que a descendência de Jacó seria uma descendência poderosa, né, abençoada, e na descendência de Jacó todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então Deus faz uma promessa e diz: eu estou contigo e não te deixarei, tá, até que tenha cumprido essas promessas e essa palavra na tua vida. Então, quando está em obediência, debaixo de comando, né, debaixo das ordens, debaixo da bênção de Deus, já obedecendo, então Deus se revela, e Deus revela a palavra, e a pessoa passa a ter a revelação de Deus, ou seja, passa a ter as promessas confirmadas, e essa revelação de Deus é a palavra, né? É o que está escrito, é o que Deus falou antecipadamente, né, já os ancestrais dele. E aí ele, debaixo dessa revelação, a palavra, sonhos, visões de Deus, não tem como ele, né, não ser bem sucedido. E quinto e último lugar, ele fez um voto com o Senhor, ou seja, fez uma aliança com Deus, tá? E nesse voto ele pede para Deus que Deus o guarde, que Deus o proteja, que Deus possa estar suprindo sua necessidade, que Deus possa lhe dar pão para comer, roupa para vestir, calçado para calçar, que o proteja, leve ele em paz,
tá, ao seu destino, ao seu propósito, e o traga de paz à casa em paz à casa dos seus pais. Então ele pede isso para Deus e diz: Senhor, e esse lugar aqui que eu me consagrei, aqui será a casa de Deus, será Betel, tá? E de tudo que o Senhor me der como fruto do meu trabalho, eu te devolverei a 10ª parte, e eu certamente te darei o dízimo. Esse foi o voto de Jacó, este foi a aliança que ele fez com o Senhor. Então não tem como dar errado. São 5 passos, tá? Não esqueça: ouvir, estar debaixo da bênção, tá? Obedecer, ter a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, tá? E fazer aliança ou votos com o Senhor. Então não tem como você não ter sucesso, não ter êxito, não ser bem-sucedido, não ser abençoado e ver as bênçãos de Deus desatar na sua vida. Está aqui a dica, está aqui o conselho, que Deus te abençoe, que o Senhor resplandeça a luz do rosto dele sobre você, o teu lar, a tua família, o teu trabalho, os teus sonhos, os teus projetos, né? E o propósito que Deus tem na tua vida, através da tua vida, que o Senhor te multiplique, te faça prosperar e te abençoe poderosamente no lugar onde você está. Te faça frutificar, te multiplicar e conquistar os lugares altos. Eu quero fazer uma oração, abençoar você, se você crê nessa palavra. Então vamos orar, unir a nossa fé, pedir que Deus nos ajude, né, a discernir essas coisas, a guardar no coração essas verdades, a viver essa palavra, né, estar debaixo desses 5 passos, porque é como Deus abençoa, né, a forma legal de Deus dispensar e desatar as bênçãos dos céus sobre a sua vida. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu coloco em oração a vida dessa pessoa que, ó Deus, está assistindo esse vídeo, que o Senhor ministre, ó Pai, ó Deus, essa palavra ao coração como uma semente lançada em boa terra, que ela, ó Pai, possa germinar, que ela possa, ó Pai, crescer e que ela possa, ó Pai, florescer, frutificar e produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. E que essa pessoa, ó Pai, debaixo desses comandos, desses 5 passos, ó Pai, de ouvir, ó Pai, de estar debaixo de bênção, de obedecer, de ter a revelação de Deus para a sua vida, Pai, e de, ó Pai, fazer aliança com o Senhor, ela possa prosperar, meu Deus, se ela for fiel, ó Pai, se ela, ó Pai, seguir esses passos, não tem como ela não ser bem-sucedida. Então abençoa essa pessoa, meu Pai, dá a direção para ela, o Senhor falou com ela hoje, abençoa, meu Pai, resplandece a luz do teu rosto sobre ela, lhe concede paz, saúde, ó Deus, felicidade, alegria, realizações, conquistas e vitórias. Assim abençoa ela em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Se você recebe essa palavra, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao seu coração, comente aí nos comentários: Deus falou comigo, eu recebo, eu creio, eu tomo posse, né? Isso é uma bênção, realmente, o caminho é esse. Então, comente aí por gentileza, tá? E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que você quer bem, porque Deus quer falar com elas também. Você pode ser esse instrumento de compartilhar essa palavra. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Deixa o like aí, tá? E nos ajude a fortalecer esse canal para a gente poder levar essa mensagem de fé e de esperança para outras pessoas. Que Deus te abençoe, um beijo no coração e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.